Irmãos, enquanto o irmão Lucas compartilhava aqui sobre o povo de Israel, né? Me ocorreu uma coisa interessante, eu não sei se vocês já pensaram nisso. O Senhor falou que toda geração que saiu do Egito não ia entrar na terra prometida porque eles tinham duvidado, né, da promessa do Senhor. Foi a incredulidade que impediu que eles entrassem. Mas eles não adoeciam. Vocês sabiam disso? Como é que eles morreram? Eles não ficavam doentes. Outra coisa, eles tinham a dieta maravilhosa, como o irmão falou, o pão do céu. Imagina o que continha naquele maná. Se nós soubéssemos essa fórmula, né? Eles tinham a dieta ideal, não tinham enfermidade alguma. Passaram mais 40 anos ali no deserto e morreram todos ali, só os seus filhos entraram. Essa é uma história muito importante para nós. E o apóstolo Paulo fala, toma isso por referência. Israel é um espelho para a igreja. Nós precisamos de olhar a história daquele povo e nos ver agora dentro da nova aliança. E isso é muito importante. Por isso eu creio que ninguém precisa também ficar doente para morrer. O dia que o Senhor quiser te leva, amém? Por isso também que nós resistimos às enfermidades em nome de Jesus, porque Ele nos ordenou a orar pelos enfermos, impondo as mãos, não é isso? Foi o que Ele fez também. Então, irmãos, nós estamos na reta, ou melhor, na estrada certa. Enquanto estivermos caminhando assim, de uma forma simples, simplicidade, lembra Jesus falando para os seus discípulos, simplicidade, simples, prudentes, porque o momento é difícil e as pessoas, aliás, nós estamos no meio de lobos, é o que Jesus falou. O mundo jaz no maligno. Até aquelas pessoas que gostam de você e que estão sendo manipuladas por Satanás, elas vão querer de alguma forma te agredir, em algum momento te pegar. Sabia disso? Porque o espírito que atua ali é totalmente oposto ao espírito que atua aqui. Então, simplicidade e prudência. É o que o Senhor tem dito a nós, porque Ele está conosco até a consumação dos séculos. Amém? Sheila, vem cá, você tinha uma palavra para compartilhar? Bom dia, igreja. A paz de Cristo. Eu esperei muito intensamente por esse momento, porque o ano passado eu fui diagnosticada com um nódulo no pulmão e grande. E o médico me tranquilizou, que era um cirurgião, ele me tranquilizou muito e eu deixei passar. Quando aí eu comecei a tossir muito e não passar bem, eu voltei ao médico. Voltei ao médico e ele falou, Sheila, faz o exame. Você não procurou o pneumologista que eu te pedi para procurar? E tal, eu fiquei meia com a consciência pesada, mas tá. Fiz o exame. Não, demorei a fazer, ele ainda teve que me ligar. Sheila, cadê o exame? Aí fiz o exame. Eu estava trabalhando agora em julho. Axial, meu telefone, axial. Eu pego o resultado era péssimo. Eu estava com 4 nódulos no pulmão, mais uma massa de 30 milímetros, um nódulo de 8, uma confusão. Aí eu olhei aquele exame assim, eu acho que eu fiquei assim, transtornada, que as pessoas estavam falando, Sheila, o que foi? Não, nada não. Tipo assim, era uma notícia qualquer de trabalho. E eu fui encontrar com o Antônio, despistei e falei, eu vou buscar o Senhor. E fui para o monte. Fui para o monte sozinha, um monte seguro, tem câmera. Cheguei lá, tinha dois moços lá e tal. Eu continuei. Abri meu celular, falei, Senhor, está aqui o meu exame, eu quero viver e quero que seja feita a sua vontade na minha vida, porque a sua vontade é boa, perfeita e agradável. E o que eu tiver que passar, eu vou passar com o Senhor. Aí procurei o tal pneumologista, chego lá com esse exame,
ele falou para mim que eu devia buscar uma pessoa, uma ajuda, que eu não podia ficar lá sozinha, que a minha situação era muito grave, que era difícil para o que eu tinha que encarar. Aí eu falei para ele que eu não estava sozinha, que eu estava com Deus, que Deus já havia feito um milagre em mim, na minha igreja, que Cristo já tinha feito um milagre maravilhoso e que, se Ele quisesse, Ele ia fazer outro. Que, se Ele não quisesse fazer, Ele ia continuar sendo meu Deus. E que o que eu tivesse que passar, eu ia passar com Ele. E ele insistiu muito e tudo. Aí ele falou, olha, Sheila, a única coisa que você tem que fazer é que eu estou suspeitando que você deve estar com câncer, então você vai ter que fazer um PET scan, você precisa de contar para alguém. Eu falei, eu não vou contar para ninguém. Eu só vou contar a hora que eu souber o diagnóstico certo. Aí fiz o PET scan. Antes de fazer o PET scan, eu liguei para a Cris Médica, minha amiga. Ela não está aqui hoje. E mandei o exame para ela. No dia que eu fui fazer o PET, ela foi comigo, ficou um pouco lá, depois voltou para casa. Eu estava super tranquila, momento algum, nesse um mês, que isso passou um mês, eu tive momentos de trabalho, eu contei para ninguém, eu fiquei super tranquila, descansando no Senhor, literalmente. Eu vi assim como Deus é maravilhoso, que quando você busca Ele, que aquela hora que eu estava ali no monte, eu realmente entreguei para Ele, eu me entreguei por completo, sabe? E fiquei assim, super tranquila. Tudo que eu estava fazendo com mais amor, cozinhando. O que eu estivesse fazendo, eu estava fazendo com mais amor e ouvindo muito louvor. Eu estava louvando o Senhor, estava assim, realmente grata por tudo na minha vida. Tive uma gratidão imensa e tinha certeza que eu ia estar aqui dando esse testemunho. Então, eu li muito Salmo, mas o que eu mais fiz foi louvar o Senhor. Eu louvei o Senhor e, quando eu peguei o resultado, eu cheguei no laboratório meia hora antes. Sentei, fiquei com o exame do meu lado, esperando a Cris. Porque eu falei, vai que eu não entendo nada, pedi a Cris para ir comigo. Aí a Cris, como médica, falou, Sheila, eu que vou abrir? Eu falei, você que vai abrir, eu sei que não tem nada aí, pode abrir. Pode abrir, Cris. A Cris abriu, olhou o exame e falou, Sheila, está dando bom aqui, peraí, tá ótimo, tá tudo certo, acho que você não vai, não sei, câncer você não tem, não sei se vai precisar operar e tal. Aí eu falei, sabia que era isso. E eu tinha marcado, isso foi segunda passada agora, eu tinha marcado com todo mundo em casa, o Pedro e a Antônia, porque se a notícia, qualquer que fosse a notícia, já era hora de eu falar. Aí eu contei para eles e fui ao médico. O médico falou comigo que foi assim. Ontem, outro médico me falou, os nódulos viraram cicatrizes, só tem um nódulo de 6. Eu estava com 4 nódulos que viraram cicatriz. Ele falou, não, isso é cicatriz. Eu estou com um nódulo de 8 milímetros, que não pode passar de 1, que ele pode, inclusive, diminuir, mas pode ser sequela de uma bronquite que eu tive quando criança, e eu estou muito tranquila, eu creio que o Senhor me curou. Essa massa que eu tinha dos pulmões, ela meio que desapareceu um pouco, então ela não é nada, é tipo uma inflamaçãozinha. Então, o Senhor fez um milagre maravilhoso, fez uma confusão no meu PET. Eu estou super feliz, super grata, e quero pedir o pastor para orar. Amém. Maravilhoso. Eu nunca estive tão perto de Deus. Fiquem em pé, irmãos. Estenda sua mão. É a nossa irmã que está aqui compartilhando o que Deus tem feito na vida dela. Senhor, muito obrigado pela Tua obra na nossa vida, Senhor. Muito obrigado, principalmente, porque, independente de qualquer resultado, a Sheila é a Tua filha. Ela conhece o Senhor e anda na Tua presença, Senhor. Meu Deus, nós queremos Te agradecer por esses resultados. Entendemos que é a Tua mão mesmo, agindo de uma forma, assim, visível, diante dos nossos olhos. Então, nós Te adoramos, glorificamos e Te dizemos muito obrigado, Senhor. Quando o Senhor abençoa, assim, a Sheila, o Senhor abençoa todos nós, porque somos um em Cristo Jesus. Amém. Pastor, que eu te falei que eu tinha uma surpresa, antes de eu saber do exame, falei, pastor, eu tenho uma surpresa.
Era essa. Aleluia, antes de saber. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus. Aconteceu um fato interessante, eu quero contar para vocês. Chegou uma pessoa muito importante lá em casa, mas chegou muito de noite. Estava lá por volta de meia-noite já. Ele chegou, uma pessoa muito querida, e a gente lá em casa estava numa situação muito complicada, assim, no sentido de o que oferecer para ele, a não ser a hospedagem. Então, eu liguei para o Gustavo, meia-noite. Falei, Gustavo, o que você tem aí que você possa me dar, para eu atender aqui essa necessidade que chegou aqui em casa? Ele falou assim, olha, já são meia-noite, o Tiago já está dormindo, a Raquel, a Carla já está lá na frente, eu não posso te ajudar, eu não posso te socorrer. Aí passou mais um pouquinho, o telefone tocou. Eu falei assim, tá bom, eu vou levar aí para você. Algumas coisas aqui de casa para você atender essa pessoa. Então, irmãos, quantos aqui já ouviram essa história? Fica com a mão levantada, isso é muito importante. Fica com a mão levantada. Quantos já ouviram essa história? Pode abaixar a mão. Os demais irmãos precisam ler mais a Bíblia. Sinceramente, você precisa ler a Bíblia. A nossa segurança está na palavra. Palavra de quem? De Deus. Por quê? A fé vem pelo ouvir. Vocês ouviram aqui a semana passada, né? E ouvir de quê? Da palavra de Deus. Então, meu irmão, você nunca está perdendo tempo na hora que você está lendo ou ouvindo a palavra do Senhor. E essa semana eu descobri uma coisa interessante nas versões. Fala lá no capítulo 1 do livro do Apocalipse, né? Aqueles que ouvem, aqueles que guardam as palavras aqui escritas. Outra tradução fala aqueles que leem em voz alta. É a NVI, se não me engano. Leem em voz alta. Eu falei assim, gente, que coisa interessante. Deixa eu ver, está aqui? É isso mesmo, esse versículo mesmo. Bem-aventurado aquele que lê em voz alta. Aí, está vendo? Eu tenho a outra tradução que eu uso mais, né? Quando eu fui ler na nova, como é que é? NVI? Está lá em voz alta. Nós temos que exteriorizar a realidade de Deus em nós. O avivamento vai ser completo na sua vida o dia que você se vê ao avesso. Porque o Espírito de Deus está lá dentro, né? Está lá aqui dentro. Mas é igual pipoca. Quando o avivamento chega, você aqui estava lá escondido, aparece. O Espírito Santo de Deus se manifesta. Aparecem os dons. Começa a ver uma outra realidade. Né? É isso que vai acontecer na sua vida. Fala amém aí, se você quer. O Senhor está derramando já sobre o seu povo essa promessa dos últimos dias. Mas essa história que eu contei para vocês sabem que, na verdade, não foi comigo. Jesus disse isso para os seus discípulos. Está lá no capítulo 11 do Evangelho de Lucas. Vamos lá? E esse momento foi um momento em que Jesus ensinou os discípulos a orarem o Pai Nosso, a oração dominical. Capítulo 11, versículo 1 de Lucas. De uma feita estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu, Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os seus discípulos. Então, Jesus tinha o costume de orar, né, gente? Ele saía, ele estava orando. Depois que ele terminou, e os discípulos viam, sabiam que ele estava ali conversando com o Pai. E no versículo 5, Jesus, depois de ensinar para eles a oração do Pai Nosso, onde fala, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como ela é feita no céu, não é isso? E também fala em santificar o nome do nosso Deus, fala a respeito das nossas necessidades diárias também, que Ele venha nos suprir.
E fala também a respeito dos pecados para serem perdoados. Essa é a oração completa. E Jesus continua o versículo 5. Disse-lhes ainda, Jesus. Tem mais coisa. Qual dentre vós, sendo um amigo, este for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães? Pois o meu amigo, chegando de viagem, procurou-me e eu não tenho o que lhe oferecer. E o outro lhe responda lá de dentro, dizendo: não me importunes, a porta já está fechada, meus filhos comigo também já estão deitados. Para o pessoal que não sabia da história, está vendo? Não é para vocês. Não posso levantar-me para te dar. Aí Jesus conclui dizendo: digo-vos que, se não se levantar para dar-lhes por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação e lhe dará tudo o de que tiver necessidade. Não é isso que acontece? É. Eu já acordei mesmo. Agora estou numa situação aqui complicada, né? Eu não vou atender o meu amigo. Eu não queria não, mas eu tenho que fazer. Jesus falou isso quando ele ensinou os discípulos, ele tinha acabado de ensinar os discípulos a orar. E ele falou para os discípulos que a oração, ela tem um sentido muito forte, muito poderoso. Ela provoca alguma coisa onde não existe intenção, vontade, mas ela cria uma situação em que aquilo que é demandado acontece. E ele continua, versículo 9. Por isso que eu falo para vocês, está tudo no contexto, viu? Jesus ensinando a orar. Por isso vos digo: pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Repetindo depois desse exemplo que Jesus deu, né? Ele fala: por isto eu vos digo, quem pede, recebe, versículo 10, o que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Será que tem jeito da gente interpretar isso aqui diferente, gente? Tipo assim, pois todo que pede, nem sempre, mas às vezes acontece. E aquele que bate, né? Às vezes a porta não abre, mas às vezes também abre. Qual dos 2 grupos você caminha neles? Meus irmãos, eu quero falar uma coisa aqui. O Senhor está nos tirando daquilo que é só aparente e nos colocando com o pé no chão. Essa palavra que nós falamos, ela tem que ser uma realidade. Senão não adianta nada. E isto é obra do Espírito Santo na nossa vida. Você, quando está orando, você realmente crê que aquilo que você pediu vai acontecer? Mas vocês podem me perguntar, eu tenho vários casos de que a coisa não aconteceu. Eu quero perguntar aqui para vocês, gostaria de ver uma mão levantada aqui, de alguém que possa dizer que tudo que ele pediu, Deus respondeu do jeito que ele pediu. Quem mais? 2? 2 pessoas. Tudo que você pediu, Deus. Então você está do outro lado. Eu estou falando do lado de cá. Que tudo que você pediu, Deus fez. Eu estou do lado do Cláudio. Nem tudo. Já pelejei em oração, já tive diante do Senhor e a coisa não deu em nada. O que é que está acontecendo, gente? O que está acontecendo? O que está acontecendo é que nós, estou falando aqui eu, né? E a turma que está aqui comigo. É que eu
não sei ainda a respeito desse princípio de uma forma prática. Você vai insistir, porque tem uma medida. Essa medida precisa ser completa, para que, então, as coisas aconteçam da forma como você pediu. Mas temos também que alinhar isto aí com 1 João capítulo 5. Eu não vou achar, não, vou falar de uma vez. Esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Quantos acham aqui que é a vontade de Deus que realmente você goze de saúde? Pode abaixar a mão. Então, isso é da vontade de Deus, não é? Então, por que todas as vezes que a gente vai fazer apelo para doença aqui, fica um tanto de gente levantando a mão, ou então vem aqui na frente para receber oração? Vocês não oraram, não? Não pediram antes ao Senhor para te livrar? Irmãos, é isso aí, nós temos de entender o mundo espiritual e as respostas estão aqui na palavra. Nós precisamos que o Senhor nos ajude a ter esse entendimento e não sermos assim como levados de um lado para o outro, como por qualquer vento de doutrina, por qualquer pensamento. Isso não está acontecendo da forma como eu entendia que deveria acontecer. Então, você inventa uma coisa e fica quieto. Ou então você põe aqui na prateleira e larga para lá. Não. Não. Se o Senhor disser que não quer curar, aleluia, glória a Jesus. Mas que eu tenho orientação da palavra para pedir isto, e eu creio que a vontade do Senhor também tem. Certo, irmãos? Eu queria que você entendesse o que ocorre dentro desse lado espiritual, né? No capítulo 18 de Lucas, pode pular para lá. Eu falo muito nesse texto aí. Por que eu falo muito? Você que já me ouviu falando, sabe que aqui tem um caso de justiça. 18. Tem um caso de justiça que está faltando muito no Brasil. Mas aqui tem um fato interessante. Jesus fala uma parábola sobre o dever de orar sempre e que mais? Nunca esmorecer. Olha, eu estou dizendo para vocês o seguinte, se esse cara não levantar para atender o seu amigo, porque ele tem um coração muito bom e gostaria muito de ajudar o irmão, independente da hora da noite, ele vai fazer isso porque ele já acordou e foi incomodado e agora não tem jeito mais. Ele foi levado a uma situação que ele não pode recuar mais. E aí Jesus fala o seguinte, vocês devem orar sem esmurecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Uai, aqui também tem. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo, julga minha causa contra o meu adversário. Quando ela falava isso, meus irmãos, ela estava com a Constituição na mão, ela sabia da lei, ela sabia que ela tinha direito. Ela não ia sair para aquela situação tão constrangedora, se ela não tivesse segurança dentro dela. Não, espera aí, eu estou dentro da lei. Ela tem que prevalecer. Só que o juiz. E havia também naquela mesma cidade, nós já li, uma viúva que vinha ter com ele, dizendo, julga minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não quis atender, mas depois disse consigo, olha a situação aqui, gente. Bem que eu não temo a Deus, nem respeito homem algum. Eu não vou fazer isso, não é porque eu me sinto pressionado por um poder maior do que eu, ou qualquer coisa assim. Eu faço o que eu quero. Verso 5. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha falar nessa história de novo comigo. Resolveu ficar livre dessa mulher. Mesmo caso. Aí o que o Senhor fala?
Então disse o Senhor: considerai no que diz o juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Embora pareça demorado em defendê-los. Eu tenho uma causa, essa causa é justa, e eu oro diante do meu Deus, segundo a vontade dEle, e as coisas estão demorando, elas não acontecem. Agora lembro que Jesus faz a seguinte observação. Aquele juiz iníquo julgou a causa daquela mulher por causa da importunação, e já não aguentava mais. Mas eu quero que vocês entendam que a causa de vocês está diante do meu Pai, que tem o maior interesse em fazer justiça. Então, queridos, tem alguma coisa entre essas duas situações que nós precisamos discernir. E caminhar sempre em segurança. Pedi, dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Todo que pede, recebe. Quem busca, encontra. O que bate, abrir-se-lhe-á. Isto é palavra de Deus. Não fui eu que falei e nem escrevi isso. Eu estava vendo um filme uma vez que estava mostrando assim, vários campos de treinamento de organizações terroristas. Então, eles têm alguns lugares, né, tipo Hezbollah, Hamas, não sei mais o quê, vários grupos, né? Eles não têm liberdade para fazer os treinamentos deles, é claro, no lugar onde eles estão. Então, eles montam em lugares assim, ermos, não é? Os campos de treinamento deles. E eles têm que aprender aquele negócio todo, têm que aprender a manejar arma, têm que rastejar no chão. Quem já viu esses filmes aí de militar? É isso, é aquele rala-rala. Eles têm que entrar em várias situações que não fazem parte da vida normal de um cidadão comum. Por quê? Porque eles estão se preparando para algo tremendamente grande. Para eles, é a causa deles. Pois bem, irmãos, eu quero dizer para você que essa é a condição da igreja. Essa é a condição da igreja. Nós estamos num campo de treinamento. As tribulações que nós temos, as dificuldades e as lutas que temos, você pode comparar com aquele período que o soldado não pode beber, não pode comer, tem que se virar num lugar onde não tem nada, não tem recurso nenhum. Ele tem que sobreviver. O texto que foi lido aqui também, o Senhor falando, né? Foi mencionado pelo Lucas. Eu fiz vocês passar por necessidade para quê? Isso, para te treinar. Você vai entrar na terra prometida agora. Então, meus irmãos, esse período, não é que Deus não está te ouvindo, não é que Deus não está querendo. Algo está sendo construído no mundo invisível através da sua oração e da sua perseverança em fé. Por isso que Tiago fala, você pede e não recebe. Porque vocês estão pedindo coisas para esbanjar nos vossos próprios prazeres. Ou então, vocês pedem, mas não creem, vocês são como as ondas do mar. Essa instabilidade tem que sair do meio da igreja. Tem que sair. Nós temos que andar com o Senhor, igual a turma fala assim, falando reto. Reto, como é que é? Papo reto, isso mesmo, papo reto. Não faz curva não, irmão. Se você aprender a caminhar dessa forma, você sempre terá assistência e a presença de Deus, porque Deus não conversa com a gente por linhas tortas. Ele conversa diretamente. Quando você está se expressando, espírito, alma e corpo, com aquelas palavras que você quer realmente falar, você está falando com Ele. Você pode saber que Ele está te escutando. Mas quando você está conversando assim, querendo ajeitar as coisas, querendo dar uma interpretação assim um pouquinho mais glamurosa, não. A coisa não anda. A
coisa não flui. Você vem comigo agora no capítulo 8 desse livro que nós gostamos tanto, entre vários, todos os outros, né, da palavra, no capítulo 8 do livro do Apocalipse. Acontece uma coisa aqui muito importante. Esse momento é o momento do silêncio no céu. O 7º selo é aberto. Silêncio. Houve silêncio no céu cerca de meia hora. Então vi 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo. Olha lá, lembra, visualiza o trono, os anjos ali diante do trono. E aí chega um outro, veio outro, ficou em pé junto ao altar. Esse altar é o altar de incenso, não é o altar de sacrifício. Foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. Meus irmãos, você pode falar, mas eu orei, mas não adiantou nada. Não adiantou. Essa sua oração está caindo dentro de um lugar. Ela está sendo acumulada. Não tem oração nenhuma que foi feita diante do Senhor que não terá um benefício se ela foi feita segundo a vontade de Deus. Não existe isso. Deus não vai esquecer daquele momento em que você só pensou, mas apresentou diante dele uma situação que talvez ninguém mais soube dela. Mas você orou sabendo que aquela oração, ela estava alinhada com aquilo que Deus queria. Capítulo 5, né? Nós vamos lá. Deixa eu só terminar aqui. Então, meus irmãos, o que ocorre na sequência? Foi colocado incenso com as orações dos santos, versículo 4, e da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso, com as orações dos santos. Todas as orações dos santos, ao longo de todo o período da igreja, subiu. O clímax destas orações é a manifestação do reino de Deus na terra, irmãos. Essa manifestação plena do reino, que Jesus ensinou a orar, venha o teu reino. Que reino que é esse? Nós falamos o tempo todo nesse reino aqui. Jesus vai descer do céu, vai sentar no trono lá em Jerusalém, todas as nações da terra serão submissas a Ele, e Ele governará com cetro de ferro, juntamente com seus escolhidos. Isso vocês não vão ver nem na Globo e nem na Folha de São Paulo. É isso que vai acontecer, meus irmãos. Todas as orações, elas vão sendo somadas umas à outra, e vai chegar um momento que esse cálice vai derramar, vai entornar diante do altar de Deus, e vai subir. E quando isso acontece, o que vem na sequência? E tomou o anjo, o incensário, encheu do fogo ali do altar, e atirou na terra. O que aconteceu? Houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto, e os 7 anjos que tinham 7 trombetas prepararam para tocar. Aleluia. Aleluia. Todas as orações respondidas, toda expectativa alcançada, nada ficou para trás, por menor que fosse a sua ação e o seu esforço em oração diante de Deus, isto está somando. Não pense que Deus não está nem aí. Não, se você orou segundo a vontade de Deus, coisas que são palpáveis, claras, que o Senhor já nos revelou, meu irmão, está contando, está contando. Porque senão, esta palavra do Senhor, que pedi dar-se-vos-á, falhou. Nós estamos num
nós estamos num campo de treinamento, irmãos. Nós estamos sendo preparados para o reino, para a manifestação do reino de Deus. Ninguém vai reinar com Jesus de meia boca. Só o vencedor. Ao que vencer, eu vou dar a ele autoridade sobre as nações, e juntamente comigo vai despedaçar as nações com cetro de ferro, porque a justiça será total. Esse é um papo reto, né? Nós estamos andando em cima de alguma coisa segura, meus irmãos. Se eu passo por tribulação, o Tiago já fala, fica feliz. Isso é treinamento. Porque a sua causa já está resolvida definitivamente diante de Deus, independente de que aquilo que você deseja e que está de acordo com a vontade de Deus, esteja acontecendo no momento. Independente. Eu quero dizer para vocês que toda oração conta. Fala para o irmão aí, toda oração conta. Conta. Não é contra não, conta. Clécia, você ia falar? O capítulo 5, versículo 8. Capítulo 5, versículo 8. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes, 24 anciãos, prostraram-se diante do Cordeiro, cada um deles com harpas e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Conta, conta. Então, não estou perdendo tempo na hora que eu estiver orando, seja em qualquer momento, e o tamanho da oração, o tempo que eu vou estar usando, isso não interessa, irmãos, interessa que você ore. Isso é alguma coisa concreta no mundo espiritual. Isso é alguma coisa que produz resultados verdadeiros na nossa vida, no momento presente para dentro de toda a eternidade. Eu quero que você venha mais uma vez comigo no capítulo 19 do Apocalipse. Grava esse momento, meus irmãos. O momento da volta do Senhor Jesus. Antes da manifestação visível de Jesus na terra, tem uma coisa muito interessante acontecendo no céu, que são as bodas do Cordeiro. No capítulo 19 você vai ver essas bodas, mas o que eu quero tirar para vocês como informação aqui para esse momento, versículo 7, alegremos-nos, exultemos, demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, e foi-lhe dado vestir-se de linho finíssimo, foi-lhe dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. Porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Versículo 11, viu o céu aberto e um cavalo branco, e o seu cavaleiro chama fiel verdadeiro, julga e peleja com justiça, os seus olhos são chama de fogo, na sua cabeça há muitos diademas, tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo, está vestido com um manto tinto de sangue, o seu nome se chama Verbo de Deus. Seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Que exército que é esse? Isso mesmo. Que exército que é esse? Justificado, com as suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro, seguindo o Senhor e invadindo a terra. Sai da boca deste que está montado no cavalo uma espada afiada para com ela ferir as nações. Logo no princípio do livro do Apocalipse, ele escuta uma voz, o João por trás, quando ele volta, ele vê esta pessoa, que ele está falando aqui, é a mesma, da sua boca sai uma espada afiada. Agora nós sabemos, se essa espada é afiada, é para quê? Ferir as nações. E ele mesmo as regerá com cetro de ferro, pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Irmãos, vai ter justiça, meus irmãos. Vai vir justiça. Vai vir justiça.
Eu pensei que eu ia ficar olhando essas coisas e adorando o Senhor, não, até que enfim. Não. Eu vou estar participando disso também. E você, meu querido irmão, nós que temos as nossas vestes lavadas no sangue do Cordeiro, invocamos o nome do Senhor, nós seremos apresentados, de acordo com o apóstolo Paulo fala, à terra, nós seremos apresentados como o povo de Deus. Quando Ele se manifestar, nós também nos manifestaremos com Ele. Agora eu vou terminar. Vocês vão comigo para o livro de Joel. Esse livro fala desse grande dia. O livro todo fala sobre esse grande dia. Mas, no capítulo 2, fala a respeito do exército do Senhor. Tocai a trombeta em Sião, dai voz de rebate no meu santo monte, perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e já está próximo. Dia de escuridade, densas trevas, dia de nuvens e negridão. Como a alva por sobre os montes, assim se difunde um povo grande e poderoso, qual desde o tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá, pelos anos adiante, de geração em geração. À frente deles vai fogo devorador, atrás deles chama que abrasa, diante dele a terra é como o jardim do Éden, mas atrás dele um deserto assolado. Nada lhe escapa. A sua aparência é como de cavalos e como cavaleiros, assim correm. Estrondeando como carros, vêm saltando pelos cimos dos montes, crepitando como chamas de fogo que devoram o restolho, como um povo poderoso posto em ordem de combate. Diante deles tremem os povos, todos os rostos empalidecem. Correm como valentes, como homens de guerra. Sobem muros e cada um vai no seu caminho e não se desvia da sua fileira. Não empurram uns aos outros. Cada um segue o seu rumo, arremetem contra lanças e não se detêm no seu caminho. Assaltam a cidade, correm pelos muros, sobem as casas, pelas janelas, entram como ladrão. Diante deles treme a terra e os céus se abalam, o sol e a lua se escurecem, as estrelas retiram o seu esplendor. O Senhor levanta a voz diante do seu exército, porque muitíssimo grande é o seu arraial, porque é poderoso quem executa suas ordens. Sim, grande é o dia do Senhor e muito terrível quem o poderá suportar. Você está sendo treinado para esse dia, meu irmão. Você está num campo de treinamento. Para você chegar a fazer parte desses exércitos que não empurram uns aos outros, cada um segue na sua fileira. Cada um sabe exatamente o que tem que fazer e como fazer. O Senhor Jesus, juntamente com a sua igreja, que somos nós, vai invadir a terra. Eu acho isso uma piração, você não acha, não? Eu fico, às vezes, olhando para as Escrituras e lendo até mesmo coisas concernentes à igreja, que eu vejo que são tão altas e nós ainda estamos aqui tão... E quanto mais ainda o pessoal lá de fora, vendo a gente falar umas coisas dessas, gente. Esse pessoal, ó. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Nós cremos. Nós cremos. Curva sua cabeça, vamos orar? Bendito Deus, o Senhor que está sobre tudo e sobre todos. O Senhor que nos comprou com aquele sangue do seu Filho amado, unigênito, ali na cruz naquele dia. E cada um de nós, o Senhor visualizou quando a tua vida estava sendo derramada ali, Senhor. Eu vim buscar você. E o Senhor nos prepara. O Senhor, como o povo de Israel, tirou o povo como escravo e trabalhou naquele povo de tal forma que eles entraram na terra prometida como um exército poderoso. Senhor, a mesma coisa estamos vendo o Senhor fazer conosco. Prepara-nos, ó Deus. Fortalece-nos
enquanto atravessamos esse momento que nos separa desse grande dia. Senhor, fala aos nossos corações. Manifesta, Espírito Santo, as coisas que o Senhor quer revelar para esta hora. Meu Deus, continua intensificando dia a dia os sinais e prodígios do Senhor no meio do teu arraial, Senhor. E também te pedimos que a autoridade do Senhor seja vista em nós diante daqueles que nos cercam. A tua palavra nos fala que o Senhor vai nos servir numa mesa na presença dos nossos adversários. Oh, Senhor, obrigado, Jesus. Porque o Senhor não está nos entregando na mão dos nossos adversários. Como muitas vezes nós pensamos que é essa a realidade. O Senhor está nos provando, nos ensinando, nos exercitando, porque no grande dia do Senhor, nós vamos fazer justiça na terra. Meu Senhor, muito obrigado. Abra mais os nossos olhos em relação a todas essas coisas. Senhor Deus, tira a murmuração, a lamentação e dá-nos um espírito resiliente nas lutas em que enfrentamos, ó Deus. Sabendo que cada palavra que falamos, oração que endereçamos ao Senhor, elas terão o seu momento crítico em que o cálice será derramado. Meu Deus, que assim seja e que o coração de cada um de nós seja fortalecido nessa esperança da glória. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, irmão.